Estamos iniciando mais um Café com Letras, nosso programa semanal, que traz personalidades da nossa capital, do nosso Rio Grande do Sul, em especial escritores, jornalistas e pessoas que orbitam as letras. Este é o objetivo do nosso programa. Eu quero agradecer a todos que colaboram conosco, que participam, assistindo os nossos programas. Estamos muito bem aceitos, no YouTube, o canal está muito bom, cada dia cresce um pouco mais, então lento e gradualmente queremos chegar lá, como se diz, entre aspas. Mas hoje nós trazemos aqui no nosso programa uma pessoa conhecidíssima da nossa capital, conhecidíssima do nosso estado, uma pessoa que tem uma relação altamente aconchegante, parceira, sincera, ética. É uma pessoa com a qual eu admiro muito. E sei que todos os seus amigos o admiram pela forma, pela maneira, pela sua forma, lógico, pela sua capacidade de interagir entre as pessoas. Estamos aqui hoje com o doutor Valnei Luiz Vargas da Silva, conhecido como o Professor Vargas. Bom dia. Bom dia, doutor Itacir, a todos que nos acompanham no YouTube, no teu programa Café com Letra, que para mim é uma honra, é uma alegria fazer parte do hall dos teus amigos que tu traz aqui, essencialmente os escritores, e eu um dia, quem sabe, possa também escrever um livro, não é isso? Isso é muito bom. Eu te digo que não é exclusivamente os escritores, Nós Perfeito. somos abertos a outras personalidades, Porque o nicho tem que ampliar, E não chegar num ponto que nós não vamos ter escritores, Como a gente gostaria, De ter. Então nós temos um nicho muito grande, jornalistas, advogados, Pessoas que orbitam as letras. Essa é a nossa linha de linhagem. Mas antes eu quero fazer um tintim com o nosso café, Mas, claro. Café com letras aí, Café com letras, Ainda está quente, Sim. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Então, começando, eu gostaria de saber um pouco mais, daquele jovem que saiu lá de Guaíba e veio para Porto Alegre em 1985. Me parece que era do interior lá, Eldorado. Hoje Guaíba, na época hoje é Eldorado, hoje na é época Eldorado, Guaíba. Primeiro, perfeito. Na verdade, eu venho para Porto Alegre 30 de novembro de 1984. Mas eu venho lá da Vila Bom Retiro, que era o 5º distrito que pertencia, então, a Guaíba naquela época, Eu nasci lá, estudei na escola fundamental de 1º grau, Sergipe. Meu abraço à direção que eu estou nos ouvindo, nos assistindo, a toda a comunidade lá sergipana, que são os estudantes da escola fundamental de 1º grau, lá da Vila Bom Retiro, que hoje pertence a Eldorado do Sul, como é de seu conhecimento. Sim. Realmente, primeiro eu saí de Bom Retiro, fui trabalhar na prefeitura, lá fiquei quase uma década com o saudoso, para mim sempre lembrado, doutor Rui Coelho Gonçalves. Lá, depois também passei pelo governo, doutor também saudoso Solon Tavares, Conhecido. Foi deputado estadual pelo PTB. Uma história, E, claro, também o nosso saudoso ex-prefeito, Nelson Cornetetti, que trabalhei com esses homens, e tenho a alegria de dizer que sempre transitei muito legal com eles, sempre numa harmonia. Fiquei quase uma década e fui para uma empresa Florestal Guaíba, que era uma empresa que prestava serviço para Riocel, que era a Rio Grande Companhia de Celulose do Sul, que hoje é a CMPP lá, CMPP, celulose e papel, Lá em Guaíba cresceu, tem outras empresas. Guaíba sofreu assim uma transformação com a companhia, com a indústria do papel, tanto é que tem um slogan em Guaíba, que Guaíba é a capital do papel. Tem a companhia Fábrica Papel Pedras Brancas, a antiga
fábrica que esteve instalada por muitos anos lá na Vila Bom Retiro, que era a companhia Fábrica de Papel e Papelão, que aí surge o Sindicato da Indústria Fábrica de Papelão de Pedras Brancas de Guaíba. Ah, Tem uma surgiu história, lá ainda, então, quer ver? tem uma história lá de Guaíba, né? E que também todo mundo sabe, né? Que Sim. Guaíba é o berço da Revolução Farroupilha, terra de Gomes Jardim, então ali é o ponto de partida para a tomada de Porto Alegre. Tem uma história bacana lá Sim. de Guaíba. Eu tenho uma história minha, né? Que em 1981, você deveria estar pelaquela região, Claro né? que estava. Eu assumi o comando de um destacamento lá da Brigada Militar em Guaíba. Sim, a Brigada 1981, tu acredita? 81 eu estava indo para Rio Céu. Viu? Eu... Então eu tenho uma história com Guaíba também, né? E- Eu agradeço muito o aprendizado que tive na época lá e a relação que tive com as pessoas lá, né? Então, comandante Itacir, já que o senhor esteve lá em Guaíba, em 81, certamente o senhor trabalhou nas operações quando, naquele setembro de 1982, se não me falha a memória, a cidade recebeu o mandatário da nação, o general João Batista Figueiredo. Ah, sim, exatamente. Certamente lá, a Brigada é. Militar estava em serviço Com lá. certeza, tivemos reforço, né? Porque na época era o efetivo um pouco menor, entendeu? Perfeito. Não tinha estrutura para dar uma segurança do nível da época do presidente, entendeu? Então tivemos um reforço muito interessante lá. Eu acredito. Nós cumprimos a missão, né? Tudo Sabe, certinho. perfeito. Sabe? Inclusive, se me permite essa passagem Sim. do então João Figueiredo, eu era membro da juventude do PDS, Partido Democrático Social. Então, na véspera da chegada do presidente, teve uma reunião na sede municipal em que o vereador Roni Santana, não esqueço, hein, faz tempo, mas Sim. disse, olha, vamos indicar um representante para ir para ficar na tribuna lá com o presidente. E esse cara fui eu, como diz o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, né? Então, o que acontece? No dia, eu fui para Florestal Guaíba, como eu estou hoje, de terno, gravata, porque não era usual. Isso. Quando isso, cheguei lá, foi impactante, pois as pessoas se perguntavam, mas por que ele está assim? Eu, um humilde auxiliar de departamento pessoal C, que aí não estava... mas era um cara que futricava pelo meio, e provocava gremistas e colorados, né? Sim. E politicamente também. Então veio até o superintendente, o saudoso Manuel Stringini, doutor Francisco Comerlato. Foram no meu gabinete também, com o saudoso professor Wagner Antônio Previdelli, foi quem me levou para Florestal. Sim. E me impressionaram lá na sala. Mas, Valnei, onde é que tu vais com essa beca hoje? E eu quieto, porque Claro. tem que manter porque eu não poderia comunicar a alguém que eu fosse subir no palanque, né? Sim. Aquele sigilo. Eu digo, não, é um dia especial, eu recebi o nosso presidente já, os caras ficaram, o cara do MDB na época, né? O Stringini, esses caras. E eu me desloquei da empresa que proporcionou, colocou conduções, micro-ônibus, ônibus, até o local, a Praça da Bandeira, lá na rua Serafim Silva, que antigamente tinha um fórum, tinha uma quadra esportiva, foi ali. E eu chegando na praça, pedi licença para os colegas do ônibus, digo, eu vou para o palanque. Que é isso? O pessoal ficou assim. O doutor... Ora, subindo o palanque com o presidente, sim, né? O doutor Aldo Sani, que era o superintendente da Rio Céu na época, Sim. ficou lá no chão. Ele e os outros diretores. Então eu me dirigi, ficou todo mundo impactado com daquele menino, né? Eu tinha, 20 anos, 25 anos, eu acho. E eu tinha um crachá. E é cheio de cordas no redor do palanque. Vem Ainda mais na época militar. Claro. Então eu fui subindo a escadinha e tirei o crachá. E à medida que eu me aproximava dos sargentos, não sei, tudo isso. O pessoal da recepção da segurança. As cordas foram caindo e eu com o crachá. E fiquei
atrás do João Batista Figueiredo, que me honra muito, né? E a galera lá embaixo. E daqui a pouco o presidente está fazendo um discurso e olha para mim e diz assim, que alegria, satisfação em saber que a juventude guaibense, representada por um jovem aqui, e me dá um abraço. E eu olhei para a galera lá embaixo e digo, esse casaco não vou lavar por 2 anos. Então tem umas histórias de Guaíba, que é onde eu ali trabalhei tanto na prefeitura, um abraço para o pessoal lá de Guaíba, né, da prefeitura. Hoje é a Claudinha que está no comando, né? Que eu estive lá semana passada, no final de semana, num evento do Rotary Club. Nós tivemos a Assembleia Geral do Distrito 4680, né, que eu faço parte. Que legal. E foi em Guaíba. E a prefeita esteve lá. A Cláudia, a professora Claudinha. A professora, foi muito bom. Muito querida ela. Ouvimos ela, tudo. E o Rotary Club, eu lembro muito bem que sempre foi destacado em Guaíba, assim como outra cidade, como lá em Tramandaí também. Nas ações, né? Lá tem 2 clubes, tem um com 70 anos e outro clube com 30 anos. Eu acho que eu conheci o de 70. Os antigos, esse novo tem 30. Acho que lá foi uma época o Geraldo Lopes Abrão, que foi um vereador atuante também lá. O Guaíba ele é considerado pelo Rotary como um clube promissor, né? Sim. Que tem o apoio da sociedade, tem o carinho da sociedade. Então, eu lembro das ações do Rotary Club em Guaíba. Acho que também, infelizmente, a gente está com o tempo, Átila Zanoni Silveira, um dentista, também, acho que fez parte do Rotary Club e outras pessoas. Eu acho que Paulo Alvear dos Santos Lobato, ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Sim. Eu conheci a galera lá, porque eu vivia, na administração do município. Passei por recursos humanos, depois contabilidade e depois fui para a Secretaria Municipal da Fazenda. Sim. Um bom tempo atendendo a população no balcão. Sim. Barriga no balcão ali, atendendo cobrança de tributos, alvarás, certidões, averbações. Então isso isso também me ajudou depois quando eu fui dar aula nos cursos técnicos, mas isso depois eu chego lá. Certo. Mas depois de passar por Guaíba, andou por São Paulo também, né? Pois aí... Como é que foi essa passagem por São Paulo? Que não foi por muito tempo, né? Na verdade, a minha irmã estava morando em São Paulo. Sim. E nesse período que eu saí da Riocel, que eu fui demitido lá da Florestal em 17 de janeiro de 1985, falei para minha irmã e o meu cunhado, vem para São Paulo para arrumar, quem sabe tu trabalhas aqui. Claro. E realmente fui a São Paulo e andei muito para aquela cidade. A minha irmã morava lá próximo da casa de detenção. Lá na rua Urupiara, nos fundos do presídio. Até o período que deu aquela situação lá que morreram mais de 100. Carandiru. No Carandiru, que chamava casa de detenção, né? Sim, Carandiru. Sim. A gente morava a 2 quadras. E eu até estava em São Paulo naquela noite que deu correria, mas não sabia nada, porque lá em casa não sabe o que está acontecendo. Fomos saber no dia seguinte. E lá em São Paulo, eu morando na minha irmã, na casa dela, ali, eu também não poderia ficar lá abusando, porque da bondade dela e do meu cunhado em São Paulo, quero que tu tenha trabalho para ajudar, né? Claro. Eu percebi que eu andei lá muito para Paulista, São João, Parque Dom Pedro, a Rua Direita, Praça da Sé, Ramos, João Mendes, Viaduto do Chá, era eu com os currículos debaixo do braço. Que, inclusive, lá em São Paulo, eu aprendi, eu comprei um ferrinho para pôr no bico do sapato e no calcanhar. Porque gastava muito sapato, tanto eu andava. Eu ver, cara. Então, Não, mas eu lembro disso. Era uma chapinha. Uma chapinha nas extremidades. No calcanhar e na ponta. Na ponta do sapato. Tanto eu caminhar. E deu uma certo final de semana, eu tinha encontrado uma fichinha daquela da Telebrás Ligação Nacional. Tu lembras daquela? Tinha uma ficha nacional. Sim. Fui num orelhão. Uma redondinha, assim, né? Isso, e pesadinha, e diferente da que se tinha. Tá, uma ligação nacional. Sim. E eu liguei lá pro hospital
São Lucas da PUC, porque lá trabalhava um colega que eu já conhecia, um amigo aqui, que jogava futebol no Marinha comigo. Olha, eu tô mal, tô a fim de voltar para Porto Alegre. Diz ele, ô Varguinhas, te vira, vem que tem lá, nós moramos em 6, contigo será 7, mas dá um jeito. Nem que tu durma no sofá, e de fato foi, Claro, o meu lugar era ali. Claro. Só que lá em São Paulo eu observava um baiano vendendo cafezinho na Avenida São João. Tipo, interessante, o cara é conhecer todo mundo, ele chegou ali, eu tinha que ir numa agência de emprego, tinha naquela época, Sim. então ficava aquela fila de pessoas, eu ficava observando. E o cara muito falante, e corintiano, e mexia com o São Paulino, mas como o cara vende café? Fiquei impressionado. Vim para Porto Alegre e não arrumava emprego. Sim. Fui trabalhar na New Life, aquele purificador de água, mas eu não conseguia vender. Eis que um final de semana, os meus colegas moradores da República, ali na Avenida André da Rocha, Avenida Desembargador André da Rocha, número 75, apartamento 40, edifício Fernando, lá da padaria Big Ben, eu vi que tinha uma térmica do chimarrão dos gurios sem grana. Fui no Zafre da Fernando Machado, nunca vou esquecer. Comprei o café de Ana, aquele, 1/4 quilo, um saquinho de copinhos descartável, 1 quilo de açúcar União, fiz o cafezinho e dei uma volta pelo centro. Doutor Itacir. Quando cheguei na Borges, acabou o cafezinho. Porque o pessoal disse que bacana. Bacana nada, aquilo era sobrevivência. Mas era uma novidade. Isso é 85. Então, voltei em casa. Fiz um café. Vendi tudo novamente. Eu digo, mas essa coisa aí... Claro. Interessante, né? Claro. Voltei novamente com aquela garrafinha, tipo gauchita, não me lembro que marca era, uma termolar dessas aí. Aí não vendi tudo, mas eu vendi 2,5 litros de café, eu já tinha o dinheirinho, isso foi numa sexta, já no sábado para fazer a feira da Perimetral. Aí eu comecei a sobreviver nesse lanchinho, aí daqui a pouco os caras diziam, mas é interessante que trouxesse uma mistura aí, o alemão, me chamavam de alemão. Não tem nada a ver eu com alemão, né? Mas Sim, não. o povo, olho azul, claro. O povo que te rotula, né? E apelido é isso mesmo. Então, eu tinha a ideia, eu tinha um pensamento de estudar na URGS. E aí, não sei se o professor Mr. Taylor, nosso amigo, professor de inglês do Bicho Vestibulares, me oportunizou ali vender meus lanchinhos, meu cafezinho, dentro do Bicho Vestibulares, que era na Andrada 17,55, 17,50. E aí eu fiquei sobrevivendo com aquilo e foi saindo o sanduichinho de mortadela, depois de salaminho, e aí eu fiz daquilo um ganha-pão por um bom tempo. E aí não consegui entrar na URGS e o professor Bira Mansur, que era o diretor do Bicho, Valnei, faz na PUC, faz na Canoense, faz na Fábrica, faz na São Judas. E aí eu ingressei na São Judas, no maior vestibular da história da São Judas, foi no plano cruzado de 86, e eu fiquei como primeiro suplente em Ciências Contábeis, lá na faculdade, Instituição Educacional São Judas Tadeu. E lá, então, eu fui cursar Ciências Contábeis, que o meu desejo era de cursar uma faculdade, e a necessidade também. Né? Claro. E, então, fiquei um tempo no Bicho e sobrevivendo, fazendo a minha faculdade. Depois me tornei fiscal do vestibular. Uma maneira de sobreviver também. Na própria faculdade. É isso. Com o tempo fui fazendo amizade com o saudoso professor Alir Maia, né, que era o diretor. Ele foi vendo a minha situação. E aí eu fiquei muito, digamos, eu fui acolhido, né? Fui acolhido na instituição e muito me ajudou antigamente o vestibular era uma semana. Fazia prova de segunda a sexta ou até sábado, não lembro. Sim. Eu sei que eu ficava uma semana sendo fiscal, junto com outros colegas, ajudando ali, identificar, RG, aquelas trâmites que é normal. Sim. E o meu ganha-pão era muito bom ali. Porque... Claro, não trocou mais que entrava. E, senhores telespectadores, ouvintes, um detalhe. Na maioria das vezes, eu não recebia o que eu ganhava. Eu deixava no caixa da faculdade para compensar com as mensalidades.
Então, o diretor Alir Maia disse, não, seu Valnei, se tu pagou, eu vou te pagar mais uma anuidade. Ele me pagar mais uma mensalidade. Sim. Então, olha que acolhimento, né, que eu tive. Então, eu fui muito grato com a direção da Faculdade de São Judas Tadeu, que contribuiu para a minha formação. Sim. Então, eu guardo com muito carinho o meu primeiro curso de graduação em Ciências Contábeis. Fui fazer a colação de grau em 9 de setembro de 1995. Eu fiquei 8 anos e meio cursando a faculdade, fazendo 2 cadeiras, 3 cadeiras, 1 cadeira. Claro, claro. Por causa de dificuldade. Dentro das possibilidades financeiras. Porque eu morava na República, depois o apartamento foi vendido e eu fui morar ali na Sarmento Leite. Depois eu consegui uma vaga na Casa do Estudante Aparício Cora de Almeida, a Ceuaca, que fica ali, hoje está inativa, na rua Riachuelo, 1355, quase esquina com a Borges. Eu sei. Famosa Casa do Estudante. Ali que eu me tornei, digamos assim, um partícipe das assembleias, que sabe que as assembleias acadêmicas... Sim, na época eram só fortes. estudantes, os debates, os embates, assim... E ali foi um treinamento, e o que me ajudou muito, eu acredito que depois até na minha vida profissional, que eu fui parar em sala de aula. Mas eu sempre soube, né? O professor Vargas é formado em várias faculdades, com todo essa dificuldade, com todo esse contratempo da vida. Você se formou em Direito, hoje é psicólogo, fez um tecnólogo. O que diz para nós de toda essa gama de conhecimento aí a nível superior? Pois é. Aí eu fiz o curso de Ciências Contábeis, se me permite. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Aí eu não tinha para me estabelecer. E os escritórios já em andamento, eles, até para te oportunizar, era difícil na época. Eu não conhecia ninguém, a gente do interior, as portas não se abrem. Porque na época o técnico em contabilidade era muito mais... versátil até do que versátil do que o próprio da faculdade. A faculdade só começou anos depois a ter mais notoriedade. É isso ou não? É que o técnico em contabilidade estava mais atuante no mercado. Mais atuante no mercado. E mais conhecido. E outra, o curso de técnico em contabilidade fazem 2 anos, 2 anos e meio. Tem tudo isso. O da graduação era 4 anos e meio, 5. Sim. Mas se tu fizesse as 6 cadeiras, claro, e também isso tem um custo. Religiosamente. E tu tem que aprovar. Tinha aula sábado. Claro. Tinha aula no sábado. Então, para quem tinha, como é que se chama aí, o marreteiro aí da rua, tem muita dificuldade. Os obstáculos são imensos. São imensos. Então, eu formei nas Ciências Contábeis e fui batendo nos prédios. Onde é que eu consegui uma sala? Então, aqui na Andradas, 1464, tinha o escritório do Dr. Moisés Giacomelli, que depois foi participar do TARF, lá do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, lá em Brasília. Que eu também fui indicado, mas não fui aprovado, mas fui indicado também, sabia? Por um conselho. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, lá em Brasília. CARF. O CARF. Que legal. E o meu nome está lá numa das indicações. Fui indicado. Mas só que o escritório ali eu não conseguia, os recursos eram um pouco, eu tinha que comprar, a Receita Federal já estava em 95, 96, já estava se modernizando, criando sistemas operacionais, a parte de informatizado. E não, eu teria que comprar um computador, uma impressora, as coisas, é difícil isso, parece que é tão pouco, mas para quem está iniciando, tudo é difícil. Tudo é difícil, claro que é difícil. Então, eu acho que constituía aí uns 8, 10 clientes, mas era um pouco para me manter. Então, um contador chamado Bento José Desorte, um abraço para ele, está nos assistindo, ele tem escritório lá no IAPI, para lá, na Zona Norte. Disse, Valnei, até podia te colocar no escritório, mas tu tens uma facilidade de falar, segundo ele, né? Sim. Eu até acho que sim. Sem modéstia, mas... não, mas é real. Senão tu não consegue nem vender o teu peixe na rua. Não. Olha, eu estou ministrando um curso aí de cálculo trabalhista,
Mas, Valnei, eu não tenho tempo. Eu tenho um escritório, eu tenho lá 100 inscritas, tenho 6 funcionários, 7, sei lá. E eu acho que tu é o cara do perfil. Mas como é que eu... Não, Valnei, eu tenho tudo pronto. Tu vens no escritório e eu te dou as dicas, tudo prontinho, até os exercícios, para te me quebrar esse galho. Tu vai me ajudar, e tu é um cara. Aí eu fui lá e ele disse para o diretor, olha, estou trazendo aqui o melhor professor de Porto Alegre. Nossa! Olha cara. que Que situação o cara me colocou. É. E eu peguei. E não é que eu fui laureado pela turma lá, fui escolhido professor e tal. Ah, Depois eu fui para uma escola chamada Avatar, que era aqui na Aureliano Pinto Figueiredo com a João Alfredo. Funcionou há muito tempo ali. E eu fui dar aula, tinha um curso técnico de informática, tinha uma cadeira Introdução à Administração e OEM, Organização e Métodos. E eu fui para lá. E daí surgiu em 99 a Escola Técnica Profissional Lafayette. Puseram o jornal, anúncio do jornal, eu fui lá, mas aí os caras não te conhecem, né? Onde é que o senhor dá aula? Dou aula nesse... Aí veio o diretor, o senhor Fábio Amorim Torcato, um abraço para ele. Eu cheguei até atrasado naquele dia que ele foi. Eu cheguei até de táxi, porque eu tive um problema lá no escritório com o Giacomelli. E ele pega um táxi aí, Vargas. Chega lá e diz que tu estava aqui no escritório. Claro. Tudo bem, mas é que tem 30 alunos te esperando, não dá para te atrasar, né? Lógico. E aí eu cheguei, o diretor estava lá e a senhora foi muito legal. Disse, o Vargas aqui é o nosso colaborador, bacana, tem uma ligação muito bem com a turma. E nesse sentido, eu fui o Fábio Amorim Torcato, diretor, me convidou para trabalhar na Escola Lafayette, para o curso técnico em transações imobiliárias, que são os corretores. Sim. Bom, dali eu caí na graça, né? E como disse o diretor, eu fui o Pelé dos cursinhos em Porto Alegre. Aí eu comecei aí veio a Data Control, eu passei o processo da Data Control. Quando fui trabalhar, fechou a Data Control no Shopping Rua da Praia. Aí os diretores, os gerentes, criaram a Data School. Aí eu dei aula em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gravataí, São Leopoldo, Canoas. Então me abriu a janela. E aí para os cursos preparatórios para concurso, que nos anos 90 tinha muito. Ah, tinha. E eu fui dando aula ali, sem ser ainda da seara do direito, dando aula de Sistema Financeiro Nacional e também o Sistema Constitucional, né? Sim. Foi muito legal, principalmente ali a parte da administração pública direta e indireta, ali do artigo 37 e seguinte da Constituição, para os concursos aí da Corsã, era o Estatuto do Funcionário Público, Estatuto do Idoso e legislações pertinentes ao curso. Então, e tinha esses cursos preparatórios e eu comecei, dei aula até aqui na Malcom, lá no segundo andar, do professor, bacana. Aquele que tinha uma escola aqui, da Cooper. Não sei se tu chegou a conhecer a escola Cooper. Não lembro. Dei aula, né? Aqui na Malcom, no segundo andar. E aí fui para a ADMI, que era concurso também na General Câmara, esquina com Andradas, no Classe A lá do professor Bira Mansur, depois a faculdade FAC Centro. Lá eu comecei dando aula nos cursos técnicos. Técnico em administração, técnico em contabilidade e técnico em transações imobiliárias. Isso eu fiquei lá por mais de 5 anos. Mais, acho que de 2012 a 2016, 2010, 2009. É que teve um período que eu não tinha a carteira assinada, mas eu fiquei lá mais de 6 anos. Sim. Saiu os cursos técnicos, aliás, pertenciam os cursos técnicos, depois criaram a faculdade. Daí eu fui convidado a ministrar aula na faculdade. Então eu dei aula lá no curso de administração. Aí eu já sou graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela UBRA. Sim. E também tinha um pós em Direito Tributário na AFISVEC, que é a Associação dos Fiscais do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje não tem mais a escola tributária, mas o primeiro, acho que teve os 3 ou 4 cursos, depois eles passaram para Unicinos. Mas eu sou oriundo da primeira turma da AFISVEC. Como pós-graduação em Direito Tributário. E esse curso está na Unicinos hoje, é?
Eu não sei se prosperou. Ah, Eu acho sei. que a Unicino mudou a Mudou, roupagem a e roupagem. criou outra denominação. Até eles me chamaram para fazer um mestrado, mas era direito público. Sim. E eu queria mais ser focado para o direito tributário ou direito empresarial, né? Então, isso que me levou para toda esse... bom, mas aí tu faz a- o direito e tem uma cadeira lá que nos cursos técnicos que era introdução à administração. Aí a diretora da escola disse, não, o Vargas, não pode dar administração, tu não é formado em administração. O que que eu fiz? Fez a Fiz administração. Falei pro diretor, olha aqui, ó, convite de formatura. Aconteceu lá na Fiergs. Bah, cara. Digo, diretor, agora só ver, ele me pegou pela mão e levou, era a dona Maria, a professora Maria, pedagoga, um abraço para ela, Maria Alain. Olha, agora pode dar uma cadeira pro Vargas aí, introdução à administração, TGA, e realmente, eu ganhei a Pô, cadeira. cara, que legal. Aí eu hein, estava cara? no direito, estava na parte de operações imobiliárias, marketing e administração. Mas tinha uma cadeira chamada Noções de Economia e Microeconomia. Eu também não poderia dar aula naquilo, porque eu não era Não, claro, formado em economia. claro. Então, o que que eu fiz? Eu estava gostando do curso, eu estou ganhando meu troquinho lá, trabalhando. Eu tenho que expandir os meus conhecimentos. Lá na Ubra, fui pedir lá ingresso como portador de diploma, Sim, porque eu também tinha, eu tinha vontade de fazer economia lá na Unicinos, e eu comecei, mas desisti, sim. até porque estava muito pesado. E a Unicino estava naquele programa que quem tivesse 50 anos ganhava um desconto de 50%. É substancial, né? Ah, claro, cara, metade, imagina. Então me ajudou. Cursei economia. Esse eu não tive festa, né? Fui lá e disse, ó, diretor, aqui, ó, agora eu sou economista. Aqui, ó. Ele me levou lá, disse, olha aqui, ó, dá economia pro Vargas. Mas já tinha um economista renomado. Claro, É, claro. tudo em razão de que tu vais buscando para te abrir as janelas. Sim. E sim. para os concursos também, tu começa a te abrir. Oh, tem alguém para falar de economia, para falar de administração, É, para falar do sim, direito, sim. para falar da contabilidade, a contabilidade tributária, a contabilidade de custo, a contabilidade social, enfim, vários ramos da área humana, né? Exata. Bom, mas aí eu fui candidato algumas vezes, como é de seu conhecimento, e eu acho que quem me assiste aí também. Eu disse, mas vem cá, para eu entender a administração pública, seria legal eu fazer tecnólogo em administração. E ingressei lá Aí era tecnólogo, eu sou formado pela UBRA. Na UBRA, fez Na na UBRA, UBRA. tecnólogo Gestão pública. em gestão pública. Pô, É um cara. curso de 2 anos e meio, 3. É. E foi muito legal. Mas grande parte que a gente já vem com um certo conhecimento, então o curso para mim foi muito tranquilo. Porque porque trabalha com a administração pública, direta e indireta. As Sim. autarquias, estadual, federal. Então tu já estudou isso no direito. Sim, a base tu já tem. Não, a E base aí, é muito mais fácil. foi muito legal. Então, esse Claro. curso entrou assim, foi degustado suavemente, né? Digamos, foi um curso que menos eu tive que me dedicar a estudos, porque as matérias que se colocavam, eu conseguia ler e entendia. Claro, Então, olha, claro. muito fácil, foi muito Claro. legal para mim, né? Claro. Claro, Tem os lógico. trabalhos, as Sim, pela tua provas. história, pelo É. teu caminhar ali, né? Então Tu foi vê. muito legal, Itacir, nesta parte tecnólogo. Mas aí eu não passei na prova. E aí o senhor sabe que nós fizemos parte de um movimento nacional dos bacharéis em Direito sem inscrição na OAB. Sim. Aí eu transitei, saí do Rio Grande do Sul. Um abraço para o Dr. Carlos Otávio Schneider, nosso amigo, né? Doutor? Carlos Schneider. Para o nosso amigo José Luiz Schneider, lá do Vale do Sindo, lá do Jornal. nosso amigo do jornal, e também do YouTube, né? Da Sim, página Perspectiva tá muito Schneider. boa a página dele. Sucesso. E claro, não posso deixar de fora o nosso diretor, né? Sim. Um abraço para o nosso amigo, diretor, o Ari Schneider, que é o diretor do jornal RS do Vale dos Sinos, neste jornal que eu estou completando 6 anos de articulista, né? Que me honra muito, né?
Como eu não passei na prova da OAB, eu digo, mas vem cá, agora eu vou ter que trabalhar em alguma coisa, porque eu não estava mais a fim de contabilidade, agora com essas reformas tributárias, exige que o profissional se dedique muito mais, como em todas as áreas, Claro, mas claro. eu já não estava, assim, até em razão da coluna, como é que eu vou ficar no escritório das 8 da manhã às 5 da tarde? É, Não tenho, a nossa idade nos proíbe ficar assim. Aí eu ingressei no curso de psicologia, na Unila Salle, em Canoas. Ingressei lá em 2016, dois. Aí teve 2 anos da pandemia, eu suspendi o curso. 2020, 2021, eu suspendi o Sim. curso. E aí veio a enchente de 2024, que eu também um semestre nos É. interrompi, né? Sim, sim. Fiz 2 É, cadeiras não ali, tinha não como teve fazer, né? como. Então Ah. fiquei desde 2016, mas tirando esses 2 anos e pouco, e fiz colação de grau agora dia 14 de março do corrente ano. Eu Tive- levei surpresa, viu, cara? Foi Eu não muito legal. sabia, tu ficou silencioso, fez a faculdade em silêncio, né? Inclusive eu falava lá pro nosso amigo José, que era da Rádio Aurora na época, Sim, que ele levava convidados lá, pedagogos, psicólogos. E eu, como ouvinte e também participante de programa, eu gravava, às vezes eu estava na praia e gravava a minha participação. claro. E eu ficava assim, me questionando, puxa, mas essa matéria eu poderia discorrer, mas eu não sou psicólogo. Claro, Eu claro. não posso falar. E realmente, te provoca, assim, em alguma área. Eu me lembro que teve um programa que levou uma psicóloga que falava do transtorno do espectro autista, que eu estava fazendo um trabalho, inclusive, com um autista, mas eu não podia falar, porque ali eram profissionais, Claro, claro. ou TDAH, né? Ou toque, e outros transtornos que, infelizmente, meu caro Itacir, senhores ouvintes e telespectadores, segundo os especialistas, o período pós-pandemia atacou muitas pessoas e Opa, continua é? a parte emocional, a ansiedade. Ah, sim, essa parte eu acredito. E nós aqui com agravante, além do problema da Covid, depois nós pegamos a A enchente, enchente, foi uma... que eu fiz o meu estágio profissional na clínica da ONG Chimarrão da Amizade no bairro Matias. E ali, há um ano atrás, então falava em chuva, as crianças, as pessoas ficavam muito estressadas, ansiosas, porque a chuva passasse, porque marcou muito, principalmente o bairro Matias Velho, que foi ali também o bairro Niterói e outros bairros daquele lado ali do Rio, Sim. foram... e o que nos cria preocupação é que muitos ainda não receberam suas casas, não só em Canoas, como também em Eldorado. Isso aqui não é falar de política, mas é Não, falar não, claro, das questões das pessoas que parece que foram esquecidas, né? Aqui é Porto Alegre, aqui tem Porto casa, Alegre eu estava também. lendo agora, na última semana, aí o pessoal está Então, isso voltando. é uma... E outra, o nosso Rio também ainda não está Não. totalmente recuperado. É preocupação que tem de um psicólogo que tem um olhar e que viu. Eu estive no tete-a-tete com os pacientes, com os familiares, com as mães, com os filhos, com as crianças. A preocupação deles com a enchente. Sim. E, claro, acho que todos nós temos essa preocupação, mesmo que a gente não participe, mas a gente vê a tristeza das pessoas Sim. com a perda Isso aí, de seus queridos, é. dos seus animaizinhos de estimação, que um menino viu a cachorrinha dele morrendo, me contando, e ele sem poder salvar, e a mãe disse, vamos que a água está subindo, então vamos nós morrer também. E a cachorrinha foi indo, gritando e morrendo afogada, e ele não pôde fazer nada. E um outro relato de uma senhora, ela mora num sobrado lá na Matias, na rua Rio Grande do Sul, e ela viu um corpo de uma criança boiando. Então, essas coisas, e nós, enquanto psicólogo, agora eu posso dizer que eu sou inscrito no Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul, enquanto psicólogo,
vimos isso, o trauma que ocasiona nas pessoas e na sociedade. Eu acho que deveriam ter mais acolhimento, Sim. um tratamento prolongado, um atendimento para essas pessoas que a coisa ainda não sanou. Essa é o meu olhar enquanto Não, eu psicólogo. acredito que ainda não está, logicamente. Foi muita coisa, né? Foi 2 períodos assim de pandemia e enchente que devastaram famílias, devastaram estrutura econômica, de sobrevivência das Sem pessoas, dúvida. né, cara? E Imagina. mais, Itaceiro, a gente como tem uma vivência na área contábil, na área econômica, na área do direito, vamos pensar juntos. Sim. As pessoas desprovidas, às vezes de moradia, de conhecimento, tu colocas 5 mil reais do governo federal e mais 2 mil do Estado, para essas pessoas que não têm, assim, habilidade de ver o que é eleger, o que é prioritário. Claro. Pega o dinheiro e queima. Queima. E aí tu fica sem o sofá, sem a geladeira. Sim. Por isso- E daqui a pouco, não é porque elas não querem, porque a ansiedade de ter perdido tudo faz com que a pessoa busque, sei lá, comprar uma carne para fazer um assado daquele dinheiro. Porque ela perdeu tudo que tinha. Então é muito complexo alguém até contrariar o comportamento dessas pessoas, Sim. mas não conhece o problema. E o problema é complexo. É muito complexo. Sem dúvida. Tem que continuar o acolhimento. Eu tenho uma familiar que tem casa lá em Canoas e que teve problema com a água, foi até o teto da casinha dela, ela trabalhava com feiras, então ela tinha um estoque de mercadorias. Nossa. E perdeu. E outra, a casa dela, ela está recuperando, já está 90%, mas o valor dos imóveis aonde, como é que eles chamam, a mancha, apareceu, esse perdeu aí, o valor de venda, né? o valor imobiliário. Imobiliário. Né? Hoje tu tens, e eu também sou corretor de imóveis, que eu Sim, falei. esse eu sabia. Eu estou inativo agora, né? Porque eu não podia fazer tantas coisas. Lógico. Mas eu sou perito avaliador e sou corretor, né? Agora eu estou licenciado. E então, uma casa que valia 500 mil, hoje não sei se vale 100. Então, e outra, o prejuízo que teve a casa, estourou já, né, as aberturas, Sim. o local, as pessoas, alguns morreram, perderam tudo. Então mudou até os vizinhos. Então até o amor que tu tinha pelo local. Um detalhe teu íntimo, né? Isso. Dentro de casa, que tu botava um radinho de pilha que não estava tem ali, mais. que tu chegava em casa e escutava uma Então não tem música, mais. não tem mais nada. Não tem mais. De repente o cara se perdeu tudo. Isso. Então, Chimarrão, um exemplo. Perfeito. Coisas assim que parece... que é natural, né? Às vezes a pessoa chegar, Sim. tomar um chimarrão, escutar um rádio, conversar com a mulher, com os filhos, sei lá, entendeu? Isso aí acabou tudo, cara. Levou Perfeito. tudo, água abaixo. Então... Tu montar isso de novo não é com 4, 5 mil reais que tu faz Claro isso. que cara. não. Não Mas tem uma como. casa tu tem que colocar 100 mil aí, ou Não, mais não, para não uma mais, casa, ou mais. É. Então eu disse a ela, mas se tu vendesse? Não, tio. Não dá para vender porque no momento o valor imobiliário, aqui ninguém quer comprar casa. Claro. Porque a gente não sabe se... Eu e nem o senhor, acho que nem os nossos ouvintes, nossos telespectadores, sabem, ninguém tem uma posição que não venha mais. Sim, claro. Esperamos que não, né? Que não, Esperamos claro. que nunca mais aconteça cheia desse porte, que isso é um dano para toda a coletividade. É isso que nós pensamos e rezemos, pedimos a Deus, né, que nos livre dessas enchentes, que tanto prejuízo trouxe e tantas perdas de seres humanos, de animais e os bens materiais. A gente pode dizer, mas o bem material, eu tenho com a vida, tudo bem. Mas tu perde a tua casa? Não é. Se pega, é a casa que eu tenho. Tu somou ali de tijolinho em Quantos anos? tijolinho, como é que tu vai de uma hora para outra reconstruir? Então, isso... Então, às vezes eu vejo as pessoas simplificarem, porque não estiveram com o pé lá na lama,
não escutaram, não ouviram as pessoas que passaram por esse transtorno, eu diria. Então, foi marcante. Mas aí, então, eu cheguei dia 14 agora de março e concluí o curso de psicologia. Foi muito legal, né? E eu estava com um problema de saúde e esse semestre, como é de seu conhecimento, eu reservei para me cuidar. Claro. Porque eu acho que até fui convidado para ir para uma clínica lá em Canoas. Sim. 3 vezes por semana, mas eu pedi vênia, né? Porque Claro, eu acho que a gente tem que se cuidar, e os senhores que estão nos acompanhando aqui no YouTube, a saúde é fundamental. É fundamental. De todos nós. Tudo. E se tu tem Sem um problema saúde, tu não- de hérnia, de joelho, de coluna, de cervical, trate. É para você. E a gente só pode exercer as atividades se eu estiver bem. Sim. O corpo requer cuidados e que, lamentavelmente, muitas pessoas não dão a devida atenção que é o nosso corpo. A gente vai ver depois que começa a ter prejuízos. Correto. Agora, isso aqui é uma visão do psicólogo, É, né? claro. Que é a orientação, as pessoas não esperarem. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui no café. A pessoa diz assim, o meu médico, eu vou até dizer o meu médico, é o médico que te cuida, né? Eu pedi os exames de 1 ano, de 6 meses. Às vezes não, às vezes 3 meses tu vai lá, eu quero fazer esses exames. Claro. Não claro. espera 6 meses, Não espera, e muito claro. menos 1 ano. Principalmente as pessoas depois de 60 anos. Tem que estar mais ativo nessa parte de Cuidados. preocupação. Eu saí um pouquinho do lema aqui, mas eu acho que isso é uma contribuição para aqueles que nos acompanham, o meu caro Itacir. Claro que é. Me diz uma coisa, ficou na média 24 anos na área educacional, dando aula, coisa parecida. Sim, eu até acho que mais. E hoje, tu dá aula ainda? Hoje ainda é professor? Hoje eu não estou dando aula porque até razão da saúde e razão do envolvimento que eu tive aí com a psicologia. Tá. Então eu não tinha... Tem aquele ditado, uma vez professor, sempre professor, né? Mas a gente está aí vendo aí uns horários, se é possível ministrar aí talvez 2 vezes por semana. Não está certo ainda da gente dar essas aulas, mas é muito tempo que eu fiquei em sala de aula e eu dou uma aula muito... E tu gosta de ser professor? Como é que eu vou dizer? Eu flutuo na sala de aula. Tu vê que bacana isso, né? E a pessoa que faz isso, porque ninguém fica 10, 15, 20 e poucos anos em sala de aula, porque só depende econômica, porque tu tem uma emoção. Também. É Algo verdade. emocional. Então, porque economicamente não é... Não compensa. Não compensa. Tu vai analisar, tu né? tem que se multiplicar. Tem que dar aula. Teve uma época que eu dava aula de manhã, tarde e noite. Para poder manter um certo nível uma coisa, econômico aí, financeiro, né? Isso aí, hoje, nem pensar de fazer isso. Eu já falei, se eu puder dar aula 2 vezes por semana, é ótimo. Claro. Mas não aquela aula das 8 da manhã ao meio-dia, ou da 1 às 5. Não, é um turno, e olhe lá. Então, as minhas aulas eram muito motivadas. E, principalmente os corretores de imóveis, o pessoal da contabilidade, o pessoal da administração. E isso me abalava o meu sistema emocional e até a pressão arterial. Quando tu começa... Sabe aqueles professores de cursinho? Agitando ali, correndo, né? Eu dei aula nos cursos preparatórios com mais de 200 alunos na sala de aula. Claro, eu sei. Aqui a escola Ernesto Davis, aqui na Vigário 155, entre a Voluntários e a Júlio de Castilhos, eles abriam uma sala e ficava um salão. E tu entras com o polígrafo, o Constituição, o CTN, ou um VADMECO, e aquele pessoal, imagina, 190, 210, 230 alunos em sala de aula, é uma coisa... Até nos corredores tinha as mesas, os caras com anotações, o caderno, a apostila. Então, isso requer do palestrante, ou do professor, uma dedicação e um desgaste. Eu saía dali tonto.
Eu tive aula no sábado que eu entrei, era para as 8, entrei 8h30, 8h15, saí 15 para meio-dia, voltei a 1h30 e fiquei até às 5. Não, é pesado, é pesado. Mas nesses cursos compensava em termos. Claro. Não, mas além da satisfação pessoal, né? Claro que a econômica faz parte do dia a dia, da nossa vida e tal. Mas tu vendo, já estão passando 50 minutos. Verdade. Olha, não é muito difícil não chegar a 50 minutos no nosso programa. Que coisa boa. Porque na realidade nós temos mais ou menos, né, uns 45 Certo. minutos. Mas eu quero, para encerrarmos, né? Porque se nós vamos continuar aqui, nós vamos levar mais 2 horas aí, né? Com certeza. Assunto é que não falta, né, Verdade, professor Vargas? Verdade. Eu deixo, assim, um tempo para tuas considerações, tá? Que tu deixou de falar, alguma coisa que tu queira registrar, entendeu? E reafirmar da nossa satisfação de tê-lo aqui no nosso programa. Você pode ter a certeza disso. Bom, Itacir e os senhores que nos acompanham, eu quero dizer que a satisfação imensa de comparecer aqui no teu programa, e que bom que as pessoas estão te acompanhando, e o sucesso aí, eu te acompanho na rede social, tá estourado, né? E dizer que a luta da gente, principalmente a gente que vem do interior, e tu sabes disso, tu também é do interior. Também. A gente chega aqui, tudo é é só obstáculo, é dificuldade até para te morar. Claro. Porque quem tem um parente aqui, segura um quarto, mas tu não tens. Eu morei, por exemplo, em pensões, eu morei em tribeliche. Tu sabes o que é tribeliche? É uma cama com 3 andares. Com 3 andares. Porque era mais barato. Depois eu fui para o beliche e depois eu consegui para um quarto. Uma cama isolada. Era uma conquista. Então, quero reafirmar aqui que fico muito honrado e espero que vocês continuem multiplicando, acompanhando esse programa do Itacir, que é meu amigo, que a gente já se conhece de outros trabalhos. Isso. Fizemos parte aí, prestamos serviço para a sociedade bem no anonimato. Exatamente. E o Itacir é um colaborador, escreve livros, eu já tive na Feira do Livro, do teu primeiro livro, eu fui buscar, estava lá na fila, pegar a assinatura. A gente não esquece dos amigos. Então, os livros editados, eu acho que esse livro, do meia a 1 milhão, então tem que buscar, as pessoas têm que buscar a fonte, né? Claro. Fonte de quem tem uma visão de mundo e de mercado, e isso enriquece aquele que está tentando buscar. E a luta que a gente tem, a bravura que a gente tem, eu diria assim para as pessoas insistirem, porque eu aqui fiz a faculdade, para terminar, eu comecei o mestrado em educação na UBRA e cancelei porque era praticamente só para professores, né? Sim. Eu já queria fazer um mestrado em tributário ou empresarial. Claro, era um Fui lá no diretor e agradeci. Então era isso que eu queria acrescentar e dizer que a honra é demais, fico muito feliz em poder comparecer aqui e editar um pouco do meu passado e relembrar, né? E eu acho que as pessoas vão amar essa nossa conversa. Vão amar, eu tenho certeza disso. E dizer que as portas aqui estarão sempre abertas. Muito né? obrigado. O dia que quiser retornar, estamos à disposição. O nosso programa é um programa que está no ar, né, há algum tempo. Já fez aniversário, né? E há uma aceitabilidade muito grande. A gente acompanha as métricas do canal do YouTube e sabe que a aceitação da sociedade ali, né, com o número de views, com o número de visualizações, com o número de curtidas e tal, né, e o crescimento do número de inscritos no canal. Então, para finalizar, eu agradeço mais uma vez o nosso Valnei Luiz Vargas da Silva, o conhecido professor Vargas, por ter estado aqui no nosso programa, ter trazido a sua história, trazido o seu conhecimento para brilhantar, né, obrigado. o nosso programa. Muito obrigado e nos vemos na próxima. Satisfação. Tá até a próxima. Muito obrigado.